Pessoal, continuando nossos estudos acerca do método histórico crítico, vimos aí essa tabela com essas diversas abordagens, né, ao método, e vimos que cada escola, cada linha de pensamento teológico, quer liberal ou quer ortodoxa, vai olhar para este método com um enfoque diferenciado. Então, enquanto a escola liberal, influenciada pela alta crítica textual, que é um desenvolvimento do método histórico crítico, a partir daqueles pensadores, né, do Renascimento, do Iluminismo, eles vão olhar por meio desse método, por meio dessa sistemática, eles vão olhar para o texto bíblico questionando, inclusive, a questão da sua autenticidade, a questão da sua inspiração, a verdade do seu texto, querendo muitas das vezes expor o texto a um certo critério, né, um critério que a priori vai os conduzir a uma visão distorcida com relação aos fatos narrados na escritura, quando, por exemplo, a priori eles colocam a impossibilidade do sobrenatural, e uma vez que eles têm esse conceito de que o sobrenatural não é possível, o sobrenatural presente na Bíblia logo não é um fato real. Reputam então ao mito, e aí surgem todos os movimentos, por exemplo, de demitologização da Bíblia e tentativa de adequar a Bíblia a um conceito científico puramente humano, puramente racional. Então vemos aí uma abordagem da teologia liberal, influenciada por essas correntes de pensamento, e uma abordagem desse mesmo método, só que a partir de uma perspectiva de um teólogo ortodoxo, né, de um teólogo conservador, que inclusive leva em consideração a questão da inerrância bíblica, leva em consideração a questão da inspiração, né, do texto ser teopneustos, o texto ser soprado, divinamente soprado pelo Espírito Santo, leva em consideração a questão da manifestação do sobrenatural, primeiramente na vida do próprio estudioso, né? O estudioso tem um contato com Deus, tem um contato com a manifestação do sobrenatural na sua própria vida, e não olha para as narrativas bíblicas que tratam acerca das manifestações de milagre com estranheza, porque ele mesmo tem na sua vida experiência com o mundo espiritual, com o mundo sobrenatural. Então temos aí o método histórico crítico, não precisa ser jogado no lixo. Não precisa haver temor em usar este método para estudo das Sagradas Escrituras. O que precisa haver é um entendimento consciente acerca da sua proposta e a limitação dos seus pareceres, a limitação da sua análise àquilo para o qual tem competência. Então, aquilo que trata de matéria humana, este método é muito eficaz, é muito importante, mas sempre que o texto bíblico adentra por uma narrativa que trata acerca de coisas sobrenaturais, de coisas sobre-humanas, este método será ineficaz, ficando então a análise desses trechos, dessas narrativas, desses fatos ali presentes, tendo que ser analisados a partir de uma perspectiva da fé. E aí aquele que está propondo essa análise tem que agora agregar ao seu estudo um elemento da vida prática, né? Um elemento não só da questão teórica, mas da sua própria vivência. Se ele tem experiências com o sobrenatural, se ele tem fé, né? Se ele crê em Deus, se ele crê não somente crê em Deus, os deístas também creem em Deus, só que não creem que Deus interaja no mundo histórico, né? Não interagem no mundo dos homens. Então, se ele crê que Deus é presente, que Deus é atuante, que Deus está dirigindo a história humana, então logo ele vai ter competência para fazer uma análise sincera e uma análise honesta em relação a esses fatos narrados na Bíblia. Então, dando continuidade ao nosso texto aqui na página 58, diz: apesar da erudição crítica usar este método com a finalidade de tirar o brilho da Bíblia, ele é bastante eficaz para um estudo sério e piedoso das Sagradas Escrituras. Nesse tratado não vamos nos aprofundar no estudo do método histórico crítico, exatamente por ser ele bastante crítico e excessivamente racionalista. Aí ele vai para esse trecho aqui, onde nós vamos discutir, trabalhando com o método histórico crítico, principais ciências a serem usadas, exegese e hermenêutica. Vamos trabalhar com esse método subordinados a dois princípios que devem ser usados em qualquer método de estudo bíblico: a fé e a razão. Então, qual é a proposta deste estudo que estamos empreendendo aqui? Falar acerca desses métodos,
falar acerca do desenvolvimento deles, das diversas formas como tem sido usado, das pessoas que estão empregando ele nas suas análises, mas propor qual é a nossa posição. Deixar muito bem claro qual é o nosso parecer ante essas ciências, ante essas teses, essas teorias. Então o método histórico crítico não nasceu no ambiente da ortodoxia, não nasceu no ambiente do conservadorismo cristão. Ele nasce a partir de uma abordagem de pensadores, filósofos, cientistas que agora, gozando de uma liberdade de expressão, estão questionando o antigo conhecimento produzido dentro dos arraiais da igreja, limitado a toda a censura imposta pela igreja. Então, através desses métodos de estudo apenas racional, eles estão questionando muito daquilo que foi criado e muito daquilo que estava equivocado, que eram simplesmente equívocos. Mas nesse trabalho que eles fazem, eles acabam se voltando com o mesmo viés para os textos bíblicos, como se o texto bíblico estivesse no mesmo patamar que Shakespeare, como se o texto bíblico estivesse no mesmo patamar que outros livros, né, que Homero, que a Ilíada, como livros produzidos por teólogos da Igreja Católica, teses levantadas por eles. Então, todos os livros, produto do raciocínio humano, da inteligência humana, da arte humana, passíveis de serem corrigidos, passíveis de serem criticados, de serem submetidos a escrutínio. Só que, com relação ao texto bíblico, asseveramos aqui, é necessário uma ressalva, é necessário uma nova postura, é necessário pressupostos que respeitem aquilo que a Bíblia exige para si, como um livro sobrenatural, um livro de inspiração divina, um livro teopneustos, soprado pelo Espírito Santo de Deus, um livro que relata fatos sobrenaturais, porque é um livro que mostra intervenção divina. Logo, se ele dá testemunho para nós da intervenção divina, os critérios puramente humanos não serão suficientes na sua análise. Tá certo? Então, por isso que temos que fundir aqui duas realidades que não são contraditórias. Só na cabeça de pessoas descomprometidas com a verdade isso é contraditório. A fé e a razão não são contraditórias, porque a fé é o elemento sobrenatural que nos põe em contato com o mundo de Deus, e o mundo de Deus enquanto um mundo real, existente, e o mundo que deu origem ao nosso mundo está subordinado ao mundo de Deus. Então Deus criou o tempo e o espaço no qual hoje vivemos. Logo, o mundo da fé nos põe em contato com o mundo de Deus, nos faz avançar das nossas limitações de tempo e espaço e estamos em contato direto com o eterno, com o sobrenatural. Então a fé é o meio pelo qual nós entramos em contato com o mundo de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, como diz o autor da carta aos Hebreus. Então a fé é o mecanismo pelo meio do qual entramos em contato com o sobrenatural. E a razão é o mecanismo dado por Deus ao homem para pensar racionalmente, pensar sistematicamente, pensar de uma forma coerente, um pensamento coerente, um pensamento que leve em consideração os fatos, leve em consideração tudo aquilo que está na realidade para construir isso num todo harmônico. Então, logo, não são contraditórios, são inclusivos. Então, digamos que a fé é um todo que inclui em si a razão. A razão tem certa competência até os limites do tempo e do espaço, os limites da vida humana, da realidade humana. Uma vez que estamos transpondo esse limite, a razão não tem o que dar parecer naquilo que ultrapassa o humano, naquilo que ultrapassa o natural, naquilo que ultrapassa aquilo que faz parte da realidade humana. Então, logo, a razão não vai se exprimir em relação àquilo que é do sobrenatural, aquilo que é além da razão, aquilo que é metafísico, como se diz em filosofia, Com relação àquilo que é da física, a razão é competente. Com relação àquilo que é metafísico, e o metafísico está acima do plano físico, aí a razão não tem mais como dar pareceres acerca disso, entra no campo da fé. Ok? Então, por isso que nós temos que fundir essas duas realidades, a realidade da fé e da razão. E aí, as principais ciências a serem usadas, a exegese e a hermenêutica. E como exemplo aqui dessas matérias a serem desenvolvidas, temos a importância da aplicação de ambas as matérias. A exegese sem a hermenêutica não é eficaz, porque por mais que você tenha uma boa aplicação da exegese e consiga entender as palavras,
entender quais são seus significados, sua importância, será necessário um entendimento de hermenêutica, e a hermenêutica te dá ferramentas para uma contextualização adequada, para que aquelas palavras bem entendidas sejam também corretamente aplicadas. E por outro lado, uma hermenêutica sem exegese também cometerá erros, porque por mais que você busque tentar aplicar aquele estudo, aquela palavra, aquele conhecimento ao contexto atual, se você não tem o domínio do significado daquele texto, daquela palavra, daquela narrativa, daquela fala, daquele personagem, se você não obtém primeiro a intenção do autor, a aplicação dela será incorreta. Aquilo que começou errado, termina errado. Se na fonte você não entendeu corretamente, na aplicação você vai aplicar distorcidamente. É aí onde muitas pessoas distorcem termos bíblicos, distorcem palavras bíblicas, às vezes não mal intencionadas, querendo manipular o texto bíblico ao seu bel prazer, mas simplesmente porque não tiveram um bom entendimento daquele texto na fonte, não conseguiram se aproximar da intenção do autor, e por isso mesmo, ao tentar fazer a aplicação daquilo, acabam construindo ou heresias ou visões distorcidas das Sagradas Escrituras. Por isso, às vezes, nascem usos e costumes nas igrejas que são completos absurdos, coisas que não estão fundamentadas na verdade bíblica. Podem ser fundamentadas no desejo de um líder. Um líder impõe que aquilo ele acha interessante, ele acha bom, ele acha útil, e vai e impõe aos seus liderados, mas não tem fundamento bíblico. E para compreendermos essa análise, vemos aqui na página 59, o uso da hermenêutica sem os recursos da exegese às vezes termina prejudicando mais do que ajudando. Exemplo, na passagem de Mateus 24:39 lemos: "E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem." O versículo 40, que é o contexto próximo do versículo 39, diz: "Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro." Baseando neste contexto, alguns intérpretes têm aplicado no versículo 39 uma interpretação errada por conta da hermenêutica, dizendo que o termo levados que aparece aí nesse trecho, usado no versículo 40, refere-se a levados para destruição ou tribulação, como aconteceu com os ímpios nos dias de Noé. Veio o dilúvio e os levou a todos. Então temos aí essas duas narrativas, o versículo 39 e o seu contexto próximo. Vamos ver aqui contexto próximo, contexto distante. O versículo 39 e o seu contexto próximo, que é o versículo 40, usando termos que na língua portuguesa são muito aproximados. E aí temos sempre um problema que devemos deixar sempre bastante claro, elucidado esse problema, para que aqueles que fazem o trabalho de intérpretes das Sagradas Escrituras estejam muito atentos a isso. Palavras que na língua original do autor eram palavras diferentes, com significados bastante específicos em relação àquilo que estavam dizendo, na língua portuguesa são aproximadas e têm o seu significado um tanto misturado, acabam se tornando confusos, porque ao não serem específicos, essa ambiguidade dá oportunidade a erros. Então vemos aí, por exemplo, no 39 diz: "E os levou a todos", como está indicado aqui. Esse "e os levou a todos" do versículo 39 está falando da destruição. "E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos." Levou a quem? Aos ímpios que não perceberam, porque não deram ouvidos àquele prognóstico acerca do dilúvio. Então Noé estava construindo a arca. Se Noé está construindo a arca, por que está construindo? Está construindo porque vai vir um dilúvio. Mas eles não deram atenção a isso. Veio o dilúvio e os levou a todos. Levou para onde? Levou à destruição. Então, logo existe aí uma conotação bastante negativa. Agora ele pega esta questão aqui da palavra levou e transferem o significado dela para o contexto próximo. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E aí, aproveitando o significado desse levou como tendo levado à destruição, querem lançar o entendimento para este será levado como levado também à destruição, uma vez que é o contexto próximo desta aqui.
Aqui é empregada a palavra levou, aqui é empregada a palavra levado ou levados. Então, se aqui era levou à destruição, provavelmente aqui será levados também à destruição. E aí essa é uma proposta de abordagem de uso apenas de uma hermenêutica. Uma hermenêutica que não está fundamentada num entendimento claro, um entendimento profundo acerca do significado da palavra. A hermenêutica tentou contextualizar um texto que ainda não estava bem compreendido através de um bom trabalho de exegese. Por isso vemos a importância das duas ferramentas trabalhando simultaneamente. Só a hermenêutica você vai tentar fazer a aplicação de uma determinada palavra, mas você entende o que diz aquela palavra? Você entende o que diz aquela narrativa? Será que você compreendeu a intenção do autor? Como é que você vai aplicar algo que você não conhece? Esse é o grande problema. E aí eu, até na sala de aula, eu trouxe um exemplo de, por exemplo, se acontecesse que numa determinada farmácia, vamos dizer assim, alguém tivesse todos os produtos da farmácia, os medicamentos diversos, mas não tivesse os rótulos desses medicamentos. Então você tem diversos frascos, diversos comprimidos e não tem rótulos. Você não sabe para que servem aqueles medicamentos. E aí, se numa urgência você tenta tratar uma determinada enfermidade e você pega qualquer medicamento daquele e aplica nela, sendo que você de repente está com dor de barriga e toma um remédio para tratamento de câncer, né? Você está às vezes com alguma coceira e toma algum medicamento contraceptivo. Quer dizer, vai surtir o efeito esperado? Por que não surtiu? Porque você não sabe qual o conteúdo daquele medicamento. Você não sabe, está sem bula, está sem o nome do medicamento, está sem os compostos químicos. Então o que será necessário fazer? Você terá que primeiro passar por um exame laboratorial para que seja analisado aqueles componentes e se descubra, isso aqui é anador, isso aqui é um remédio para a sarna, isso aqui é água oxigenada, né? Para quem quer ficar loira. Então o que acontece? Você vai entender quais são os componentes e sabendo quais são os componentes, saber qual o uso dado a cada um deles. Então isso é o que a exegese faz. A exegese descobre quais são os componentes. Descobrindo quais são os componentes, dá-se aí a aplicação. Quem vai aplicar? Aí entra a área da hermenêutica. A hermenêutica vai dizer, isso aqui é para tratar esse problema, isso aqui é para tratar este outro problema. Então a exegese descobre o que está ali, quais são os componentes, o que compõe aquela palavra, o que compõe aquela narrativa. E a hermenêutica dá a possibilidade da aplicação daquela narrativa ao seu contexto adequado. Tá certo? Então com isso temos aí esse os levou a todos e embaixo serão levados. Baseando nesse contexto, alguns intérpretes têm aplicado no versículo 39 a interpretação errada por conta da hermenêutica, dizendo que o termo levados, usado no versículo 40, refere-se a levados para a destruição ou tribulação, como aconteceu com os ímpios nos dias de Noé. Veio o dilúvio e os levou a todos. Todo o problema está nas seguintes palavras: assim será também, que está no final, está aqui nessa parte final do versículo 39 ainda. Assim será também, como que estabelecendo uma comparação entre um e outro, uma relação direta entre os significados. Como foi aqui, assim será também aqui. E aí, a partir dessa hermenêutica, sem o trabalho de exegese, pensa-se que está aplicando corretamente a partir do uso desse assim será também. Ora, se no dilúvio os levados foram levados para a destruição, e Jesus disse que assim será também na sua vinda, então os levados do versículo 40 também têm que ser para a destruição. Essa interpretação estaria correta se dependêssemos somente da hermenêutica, mas quando nos utilizamos da exegese, a interpretação muda completamente o seu significado. A palavra levou, do versículo 39, em sua forma grega é iarô. Iarô. Esta é a forma grega da palavra levou, do versículo 39, tá? Iarô, que tem o sentido de levar para a ira ou a destruição. E a do verso 40, em grego, é paralambano. Paralambano, ok? Esta é a forma. Veja, as formas não têm nada a ver uma com a outra. Enquanto na língua portuguesa
com tranquilidade usa-se no 39 e os levou a todos, e no 40 usa-se será levado, ou seja, ele aproximou as duas palavras, fundiu elas num mesmo termo que tem um significado que não é óbvio, né? Um significado mais amplo, mais aberto. No grego ela é específica. Ali ela usa um termo que traz uma conotação negativa. Aqui na próxima ela usa um outro termo completamente diferente que traz uma conotação positiva. Com isso não havia possibilidade de confusão onde? No idioma original, no idioma grego. Mas na tradução está completamente confuso. Por quê? Por causa dessa questão aberta que a palavra deixa, né? Essa questão mais confusa. O emprego dela é confuso. O contexto é que diz qual é a possibilidade dela. Então vemos aí, a do verso 40, em grego é paralambano, que traz a ideia de alguém que leva outro com atitude de amizade e companheirismo, conforme se verifica em Mateus 12:45. Veja que a exegese, ciência que interpreta o texto original, esclarece a dúvida, nos mostrando que os levados do versículo 40 são salvos, e levados como amigos, e não para a destruição, como induz o versículo 39. Conforme vemos, hermenêutica e exegese são dependentes uma da outra. Uma completa a outra, portanto o uso dessas duas ciências é indispensável para se trabalhar com o método histórico crítico. Então veja aí, o método histórico crítico tem seu uso, tem sua utilidade. Quando? Quando aquele que está empregando o método tem primeiro o comprometimento correto com a Bíblia, no sentido de respeitar ela nas características especiais que ela tem. Ela é um livro que mostra o sobrenatural, é um livro que aponta as ações de Deus na história humana. Logo, se o pressuposto adotado do estudioso for que o sobrenatural não existe, já está em contradição com a Bíblia e não vai conseguir obter o seu significado. Tá certo? E outra, aquele que emprega o método histórico crítico tem que dominar outras ciências. Tem que dominar outros instrumentos necessários, indispensáveis para se compreender o texto. A hermenêutica e a exegese, por exemplo. Uma hermenêutica com uma fraca exegese torna a aplicação do texto incorreta. Distorce o texto, produz até uma heresia. Uma exegese sem uma hermenêutica correta tem-se o descobrimento do significado do texto, mas não se sabe como fazer a aplicação. E aí você vai ver outras ferramentas que a hermenêutica vai disponibilizar, juntamente com a exegese. A hermenêutica vai disponibilizar outras ferramentas de estudo da cultura, estudo da arqueologia, estudo do contexto social. Com esse estudo do contexto social, você vai entender por que esse texto foi escrito, para quem esse texto foi escrito, com que objetivo o autor escreveu esse texto, para que grupo de pessoas, qual era a situação delas. E assim você vai poder fazer uma aplicação num contexto aproximado com o nosso. Se estava falando de problemas dentro da igreja, você vê que aquele texto é bom para tratar de problemas dentro da igreja. Se estava falando de questões pessoais, você vai ver que aquele texto pode ser aplicado na resolução de conflitos pessoais. Se aquele texto está falando sobre matrimônio, você vai ver que ele vai ser bem aplicado num encontro de casais. E assim vai. Agora, se você pega o texto e usa ele loucamente, qualquer texto para qualquer coisa, você não está respeitando, primeiro, a intenção do autor na escritura daquele texto, segundo, os propósitos de Deus quando inspirou aquele autor a escrever aquele texto. Logo, facilmente você vai estar distorcendo a Bíblia e vai estar produzindo possivelmente uma heresia que pode vir causar destruição. As heresias são tão sérias, que as heresias já produziram muita morte no arraial do cristianismo. Muitos movimentos fanáticos, movimentos heréticos ligados a líderes que tinham um magnetismo pessoal, conseguiam convencer as pessoas, conseguiam induzir as pessoas, fazer lavagem cerebral nelas, de tal forma que induziu elas até a cometerem suicídio coletivo, como o que aconteceu nos Estados Unidos aí há algum tempo atrás. Um líder de uma seita que convenceu eles de que eles poderiam adiantar a vinda de Cristo se cometessem um suicídio coletivo, como se Jesus vindo para eles, para essa seita, para essas pessoas, né, que estavam reunidas ali. E levou diversas pessoas a cometerem um suicídio coletivo. Por quê? Mau uso das Sagradas Escrituras. Do jeito que ela é vida e é
alimento, né, águas purificadoras, ela também pode ser veneno. E isso acontece com qualquer medicamento. O medicamento mal aplicado torna-se veneno. Ele poderia ser a cura de uma determinada enfermidade, mas se ele mal aplicado incorretamente, ou um medicamento completamente errado para aquela determinada doença, torna-se um veneno e mata mais rapidamente ainda a pessoa. Assim também acontece com as Sagradas Escrituras. Então, dando prosseguimento, vemos aqui a sugestão de, ao empreender um estudo bíblico, para análise do texto, fazer uso de diferentes traduções. Estudo do texto. Texto é um conjunto de palavras ou de frases escritas no presente, No presente estudo, trata de qualquer trecho bíblico que será lido e estudado. Antes de consultar qualquer comentário bíblico, você deve abrir sua Bíblia e ler o texto desejado, pois qualquer estudo bíblico necessariamente tem que ser iniciado pela leitura da Bíblia. Se caso você tiver conhecimento das línguas originais, do hebraico e do grego e do aramaico também, seu estudo será bem mais eficaz. Mas caso não tenha, recomendamos ter em mãos várias versões bíblicas a fim de fazer comparações, optando por aquelas mais coerentes com o texto original. Então, o que ele está sugerindo? Está sugerindo, primeiro, se você tiver a possibilidade, fazer a análise a partir do texto original. Então isso aí demanda um pouco mais de estudo das línguas grega, hebraica, né? O aramaico tem poucos trechos do Antigo Testamento escritos em aramaico. Então se você faz o estudo do grego, do hebraico, você consegue recorrer às fontes. Essa análise que a gente acabou de fazer, mostrando aí as diferenças da palavra iarô para a palavra paralâmbano, e ambas sendo fundidas na língua portuguesa pela palavra levou ou levados, mostra que o português em alguns momentos nos conduzirá a um erro. Não por falha da língua portuguesa, mas por causa de um distanciamento entre a realidade da língua portuguesa e a realidade do hebraico. Do grego, aliás. Então, estávamos analisando o grego. Então, existe um distanciamento entre essas duas línguas. Para começar, o tronco linguístico da língua portuguesa é o latim. Então, do latim saíram 5 línguas: português, espanhol, francês, italiano e romeno, que são línguas irmãs, aparentadas, com um tronco linguístico no latim. O grego tem outro tronco linguístico, ainda mais o grego bíblico. O grego que é utilizado hoje na Grécia é o grego bizantino, que é, aliás, o grego moderno, o bizantino modernizado, mas tem uma origem bizantina. O grego empregado na Bíblia é o grego koiné, o grego popular, que aliás havia o grego popular e o grego clássico. Então o texto de Homero, por exemplo, é outro idioma grego. É a língua grega também, mas com outras palavras, outras formas de escrita, né? Então havia a diferença entre o grego clássico, dos clássicos, né, da literatura grega, e o grego koiné, que era o grego comercial, utilizado para o povo, né? Inclusive empregado na escritura do texto sagrado, porque o texto sagrado tinha o objetivo de ser amplamente difundido, facilmente lido. Então, por isso, numa língua comum, numa língua de uso mais comercial. Então, o que acontece? Se você tem a oportunidade de ter acesso às línguas originais, você vai desfazer muitos equívocos. E aí tem algumas ferramentas que podem auxiliar o seu acesso à língua original. Mesmo que você não domine o grego e não domine o hebraico, você pode fazer uso instrumental dessas línguas. E o que vem a ser isso? Você não é especialista nessa ciência, mas através de algumas ferramentas que te auxiliam na pesquisa, você pode ter contato com elas e estudar elas pelo menos superficialmente. Mesmo que não seja um estudo especialista, você pode fazer um estudo superficial que já vai te dar algumas noções. E aí eu apresento aqui duas ferramentas muito úteis para você ter fazer pelo menos um estudo instrumental dessas duas línguas. São a Bíblia Interlinear Hebraica, e temos aqui a Bíblia da SBB, tá certo? SBB, Sociedade Bíblica, a Interlinear Hebraica, que, como você vê aqui,
ela põe o texto hebraico e logo abaixo dele o equivalente na língua portuguesa. E aí você pode ter pelo menos um contato aproximado com aquela palavra que é empregada na língua portuguesa na sua forma original do hebraico. Da mesma forma, a Bíblia interlinear grega, tá certo? O Novo Testamento interlinear. Aqui também um da SBB, onde você tem a palavra em português, você tem a palavra em grego e logo abaixo o equivalente dela em português. Com isso você tem pelo menos o conhecimento do equivalente daquela palavra empregada na sua Bíblia, como ela aparece na língua original. Qual o termo empregado na língua original. E a partir do contato que você tem com essa palavra na sua língua original, através dessas Bíblias interlineares, você pode, descobrindo qual a palavra que você quer estudar, qual o versículo e quais são as palavras que integram aquele versículo, buscar essa palavra num dicionário. Aí temos aqui, por exemplo, o léxico da língua grega, tá? O léxico da língua grega, de Edward Robinson, da CPAD, e aqui as palavras que são empregadas. Então aqui temos aqui as palavras na língua grega e você faz o estudo direto aqui de cada palavra, tá certo? Então tanto para o grego quanto para o hebraico. Aqui um léxico do hebraico. O léxico do hebraico aramaico da editora Vida. Aliás, editora Vida Nova. E aqui você localizando a palavra na Bíblia Interlinear, você vem aqui e pesquisa o significado da palavra aqui no léxico, tá ok? Então esse é um uso instrumental que você pode fazer dessas ferramentas para ter mais contato com as palavras no original grego e hebraico. E outra sugestão dada aí pelo teólogo é que você adquira versões diferentes da Bíblia. Porque com versões diferentes da Bíblia, você vai ver trabalhos diferentes de tradutores diferentes. Com esses diferentes tradutores, você tem diferentes sinônimos aplicados na tradução daquelas palavras. Então, quando os tradutores da NVI, da Nova Versão Internacional, os tradutores da versão Almeida Revista Corrigida ou Almeida Revista Atualizada, e os tradutores da versão King James fizeram seu trabalho de tradução, que vimos também nas aulas do brilhante professor Augusto Nicodemos, que dá uma explicação sobre traduções, interpretação. Ele fala, toda tradução acaba por ser também uma interpretação. E aí, por que a interpretação? Porque aqueles termos que eram empregados no contexto cultural da língua grega, muitas das vezes, eles não transmitem para nós o mesmo significado. Então, logo, para se preservar o significado, às vezes tem que se usar um outro sinônimo. Tem que acabar não somente traduzindo literalmente, mas também interpretando. E eu gosto de usar sempre esse exemplo, que aliás é o exemplo que ele mesmo usou durante as aulas. Ele fala sobre quando Paulo diz aos irmãos para se amarem com amor entranhável. E na verdade o que Paulo diz no original do grego é que se ame com as suas tripas. Agora, por que Paulo emprega esse termo, que no grego é splagna? Por que ele emprega esse splagna aqui, traz o sentido de tripas, se traduzido no original, né, se traduzindo literalmente, ao pé da letra? Porque na sociedade, na cultura grega, tinha-se o conceito de que os sentimentos estavam envolvidos com esta área do estômago da pessoa. E aí vemos até de uma forma bastante cômica, né? Se você passa por um susto ou você tem uma forte emoção, a primeira coisa que atrapalha em você é o seu estômago, né? Você sente um frio na barriga ou tem um desarranjo intestinal e por aí vai. Então o que acontece? Hoje, com os conceitos científicos desenvolvidos, sabemos que tem a questão mais envolvida com o cérebro, né? Com a parte dos nervos, né? A parte dos neurônios. Então sabemos que hoje esses sentimentos estão deslocados para a questão mais do cérebro, né? A questão de outros órgãos. Agora, na antiguidade, sem esses conceitos científicos desenvolvidos, a forma mais literal, a forma mais simples de se entender, era que isso estava ligado ao estômago.
E aí onde essa palavra, no contexto grego, ela faz sentido. No contexto grego, ela expressa exatamente aquilo que o autor pretendeu. Amar-se com sentimentos profundos. Amar-se com sentimentos bastante íntimos, bastante internos. Então amar, os irmãos se amarem entre si com um amor bastante desenvolvido, bastante íntimo, bastante interno. Desenvolverem uma comunhão a tal ponto que preocupassem uns com os outros, guardassem, ajudassem uns aos outros, aconselhassem uns aos outros, com um amor bastante desenvolvido, um amor bastante profundo. Agora o que acontece? Essa palavra guardou esse significado para esse contexto. Se nós tentarmos transportar ela do contexto em que ela foi pronunciada para o nosso, ela perde total significado. Porque para nós isso não faz sentido. Se para nós não vai fazer sentido, ela não vai ter o mesmo efeito. E é onde aquilo que poderia ser uma tradução literal não vai cumprir com o seu objetivo de transmitir o significado. Por isso, ela não vai poder seguir uma tradução literal. Ela vai ter que ceder a uma interpretação. Qual é a interpretação? Entender qual o sentido que essa palavra tinha naquela cultura, para você poder buscar um equivalente na nossa cultura que possa expressar o mesmo significado. Ao fazer a busca de significados diferentes, em culturas diferentes, aí está a prática da hermenêutica. A hermenêutica é a contextualização adequada. Então, primeiro, entender a intenção do autor. Quando você entendeu a intenção do autor, você está habilitado para transmitir a intenção do autor a outra cultura. Aí você vai entender o que naquela cultura pode levá-los a entender qual é a intenção do autor nesta cultura. Esta ponte quem faz a hermenêutica. Tá certo? E aí qual é a sugestão que o teólogo dá? Diferentes versões. Porque com diferentes versões tiveram diferentes empregos de sinônimos. Diferentes empregos de palavras. Com esses diferentes empregos de palavras, você pode ganhar em significado. Mesmo que você não consiga entender algo na King James, você entende na NVI. Se você não entende na NVI, você entende na Almeida, revista corrigida ou revista atualizada. Tá certo? E até outras versões, versão católica, versão Mato Soares. O que não é recomendado é leitura de versões adulteradas. E aí temos, por exemplo, a Bíblia do Testemunho de Jeová, a Torre de Vigia, o Watch Tower. Essa Bíblia não é recomendada porque aquelas pessoas que trabalharam nessa Bíblia não eram honestas. Elas adulteraram o texto bíblico. Se elas adulteraram o texto bíblico, não são dignas de confiança. Tá certo? Então é por isso que é sugerido aqui as diferentes versões. Então temos, por exemplo, na versão NVI: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que na versão Almeida temos: eu, em verdade, vos batizo com água. Veja a linguagem. A linguagem empregada é uma linguagem mais culta, vamos dizer assim. Na linguagem NVI, não é que a NVI aplica gírias, a NVI aplica uma linguagem mais esclarecida, mais adaptada à nossa linguagem, mais contemporânea, né? Em alguns momentos eu prefiro a leitura da NVI, principalmente com relação a pesos e medidas, que a Almeida Revista Corrigida tenta trazer um pouco das características do hebraico, do original. Só que isso não está claro na minha cultura. Então eu prefiro às vezes adotar a leitura da NVI em alguns pontos. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá certo? E finalmente na King James, que é a versão produzida pelo rei James, né, da Inglaterra, na época da separação, quando ele separou a igreja da Inglaterra de Roma. Tá ok? Então temos essa versão aí produzida nesse contexto. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Veja só o emprego aqui. Né? Enquanto na NVI diz, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, a Almeida diz, não sou digno de levar as suas sandálias, e a versão King James também segue, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nessas três versões, que nós pegamos aí somente para elucidar o caso, não há tanta diferença das narrativas, mas vão haver outros versículos onde os sinônimos empregados serão mais diferenciados, e com isso
você acaba ganhando na compreensão do significado, tá ok? Após isso, nós vemos aí também, além das diferentes versões da Bíblia e do uso de boas ferramentas como Bíblia interlinear hebraica, Bíblia interlinear grega, léxico hebraico e léxico grego, e as diferentes versões, vemos também as ferramentas. E aí temos o Aurélio, o dicionário da língua portuguesa, mas como eu já falei nas nossas aulas de hermenêutica, tem que tomar muito cuidado ao você, tentando pesquisar um texto bíblico, procurar o significado da palavra do termo bíblico no dicionário Aurélio. Por quê? O dicionário Aurélio não está comprometido intimamente com os significados bíblicos. Ele está comprometido com os significados que aquela palavra adotou na sociedade para o qual ele está voltado. E que sociedade é essa? A sociedade contemporânea, por acaso, aliás, o Aurélio, escrito aqui para povo de língua portuguesa, Brasil, tá certo? Não sei se ele é usado em Portugal, mas contexto aqui brasileiro. Então, a sua equipe editora estava pensando não no autor bíblico original, estavam pensando nos alunos, nos professores, nas pessoas que vão fazer uso desse dicionário aqui no nosso contexto. Então, um exemplo foi a palavra batismo. A palavra batismo empregada no hebraico, empregada no grego, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ela sofreu mudança de significado ao longo da história até chegar ao nosso contexto, principalmente com a inserção de outros cultos e de outras culturas que atribuem os seus significados ao ato do batismo. Então temos batismo por imersão, batismo por aspersão, outros tipos de batismo e por aí vai. O Aurélio está comprometido com todos esses contextos, não está comprometido intimamente com o contexto bíblico. Então por isso que o Aurélio é uma ferramenta, mas com suas limitações. Se você quiser se aproximar mais do significado original, você tem que pegar dicionários especializados. Você tem, por exemplo, o dicionário de J.D. Douglas. O dicionário de J.D. Douglas é o dicionário da Bíblia, que aliás é outra questão. Ele é um dicionário bíblico, ele não é uma enciclopédia bíblica nem um dicionário teológico. O que ele quer dizer com ser um dicionário bíblico? Ele está comprometido com as palavras que aparecem na Bíblia. Então, por exemplo, arminianismo não tem na Bíblia, calvinismo não tem na Bíblia, soteriologia não tem na Bíblia. São termos modernos, tá certo? Que decorrem do avanço das doutrinas teológicas. Então ele está comprometido com as palavras que aparecerem na Bíblia. O dicionário Vince, que na verdade é uma análise exegética das palavras bíblicas, tá certo? Das palavras do Novo Testamento, aliás, do grego, tá? Então você vai ter uma análise exegética dos significados que guardam aquela palavra no original em grego. E você tem aí um atlas histórico-geográfico que te situa com relação ao local e data dos eventos que são narrados na Bíblia. Um dicionário muito bom, da editora SBB também. Passada essa questão das ferramentas, entramos aí numa prática do estudo através do método histórico crítico. Uma prática de estudo através do método histórico crítico. Então vejamos aí o primeiro passo empregando o método histórico crítico. Temos aí, início do estudo do texto. Ao iniciar qualquer estudo bíblico, você precisa, no mínimo, dar 8 passos fundamentais. Qual é o primeiro? Estabelecer o texto pretendido. Deve lê-lo várias vezes em várias versões, como já recomendamos, a fim de se familiarizar com ele. Isso ajuda muito no processo de interpretação dele, tá certo? Advertimos aqui que devem ser evitadas traduções estranhas, como por exemplo da Testemunha de Jeová, como já foi falado. Deve-se evitar também a leitura a priori de comentários. Por quê? Não que os comentários sejam ruins, mas o comentário vincula o seu entendimento ao entendimento do autor do comentário. Então, uma coisa que as pessoas se esquecem, os comentaristas bíblicos não são neutros. Eles estão ligados a uma confissão de fé. Então, o que acontece? Algo até interessante a você fazer. Quando você for comprar um comentário, estude acerca da editora, estude acerca do autor, dá uma virada no livro, olha lá atrás dele, o que é dito ali acerca do autor. Então temos aqui a parte da frente do livro, tá? Então temos capa, título, editora, tudo isso são informações válidas. E aqui também um pequeno histórico acerca do seu autor. Quem ele é, onde ele estudou, o que ele faz, onde ele dá aula, qual é a igreja que ele frequenta. Às vezes tem bastante informações, quanto mais informações melhor.
Então procura saber quem é o autor, qual é a confissão de fé dele, se é parecido com a sua, se não é. Você não tem que ler coisas só da sua igreja, só de pessoas da sua confissão de fé. Leia coisas de outras confissões de fé também. Você é pentecostal, leia livros de presbiterianos, de batistas. São pessoas muito sérias, muito dedicadas ao ensino. Só que você tem que ter noção de qual é a sua linha teológica. Porque quando eles argumentarem dentro da visão deles, você tem que saber onde existe o contraste, onde existe a diferente linha de interpretação e por que ela é diferente. Isso você só obtém quando você primeiro conhece a sua. Então o primeiro passo é isso, você pegar o texto bíblico, pegar diferentes versões do texto bíblico, ler primeiramente o texto bíblico, reler o texto bíblico. Imergir na leitura e no conhecimento do texto bíblico em primeiro lugar. Porque se você começar pelos comentários, a sua visão do texto já vai estar vinculada à visão adotada do autor. Você não vai ser uma pessoa que compreende por si mesmo. Você não vai ser uma pessoa pensante, você vai ser uma pessoa pensada. Ou seja, alguém pensou e você se vincula ao pensamento dela. Você não chega às conclusões que ela chegou através da sua capacidade. Você simplesmente se deixa levar por aquilo que A, B ou C dizem a respeito de algum assunto. Tá certo? Então, primeira coisa é o texto, a leitura do texto. Segundo passo, encontrar o contexto. O contexto é que vai assegurar a veracidade do texto. Fora do contexto, alguém pode ensinar qualquer coisa que pretende, mas a verdade pretendida por Deus só pode ser ensinada dentro do contexto. É o que dissemos aqui, ó. Encontrar o contexto em que o texto está inserido. Então, fora do contexto é possível qualquer opinião, é possível qualquer desenvolvimento que se queira dar a um texto. Só que isso chama-se manipulação do texto. E é em cima disso que tem trabalhado muitos picaretas, muitos pilantras, muitas pessoas que têm limpado a carteira de muita gente. Trabalha sempre na descontextualização do texto. Principalmente textos do Antigo Testamento, que são textos de um contexto mais distante do nosso. Por isso, muitas pessoas não compreendem o contexto em que aquele texto está inserido, em que aquele texto foi escrito. Ao não compreender, estão suscetíveis a serem enganadas, a serem ludibriadas por pessoas mal intencionadas. Sempre lembrando que existem pessoas que até têm boa intenção, mas não têm competência, e acabam cometendo erros em relação ao texto. Agora tem pessoas que de fato são mal intencionadas e distorcem o texto para atender aos seus objetivos, seus propósitos, e muitas das vezes o único propósito que existe ali é arrecadar dinheiro. É limpar o bolso, a carteira das pessoas, através de sacrifícios, diversos, campanhas e amuletos, e mezuzá e tantas coisas outras que inventam a fim de angariar dinheiro para si. Então o que acontece? O texto descontextualizado pode dizer qualquer coisa que queiram dizer, mas aquilo que Deus disse através do texto só pode ser encontrado dentro do contexto. Então é necessário, é imprescindível o estudo do contexto. E vamos ver aqui uma análise depois mais ampla acerca de contexto. Terceiro passo, identificar o autor do texto. Como eu coloquei aí, identificar o autor do texto, se possível. Temos livros que não trazem o autor. Por exemplo, Carta aos Hebreus. Quem é o autor da Carta aos Hebreus? Já fizeram muitas ponderações aí entre o apóstolo Paulo, Barnabé e outros personagens aí da história antiga do cristianismo, mas nada conclusivo. Não se sabe quem é o autor. Logo, o estudo da carta não será prejudicado totalmente, mas vai perder um pouco de elementos, de possibilidade de análise. Porque não se conhece o autor, não se tem como estudar outras fontes que falem um pouco acerca dele. A carta aos Coríntios, você sabe, quem escreveu foi Paulo. Dentro da própria carta existem elementos muito fortes que comprovam a autoria de Paulo. Tá certo? E aí você pode estudar mais acerca de Paulo em outros livros. Você pega Atos dos Apóstolos, você vai ver a conversão de Paulo. Você vai ver o trabalho de Paulo. Com a análise completa do personagem, você estuda mais aquele texto, aquela carta, sabendo quem é o seu autor e quais são as suas características. Tudo isso constrói o contexto. Por que aquela carta está daquela maneira? Por que ele usa aquelas palavras? Por que ele se comporta dessa forma?
porque é Paulo que está escrevendo essa carta. E Paulo tem essas características, tá certo? Então é por isso que é importante a busca do autor. Quarto passo, saber quem são os destinatários. Isso aqui é fundamental, viu? Saber quem são os destinatários do texto. Quando lemos um texto bíblico, precisamos saber para quem ele foi dirigido, para quem o autor está falando. Não conhecer esse item, por não conhecer esse item, muitos pastores têm feito exigências esdrúxulas aos membros de sua igreja, alegando autoridade bíblica. Então o que acontece? O camarada que primeiro chegou com a Bíblia embaixo do sovaco, ele vem, abre a Bíblia e fala assim: olha, irmão, a Bíblia falou. Se foi a Bíblia que disse, então acabou, tem que fazer, tem que obedecer, tem que ser assim assado. Aí qual é o grande problema disso? A falta de compreensão dos significados. Então você tem que ler o texto de acordo com o seu contexto. Então, como a gente vem aqui elaborando esse método através do método histórico crítico. Descubra o autor, né? Primeiro, leia o texto. Depois, descubra o contexto no qual aquele texto está inserido. Contexto próximo, contexto distante. Depois, analise o seu autor, para você entender por que ele se comporta daquela maneira, por que ele escreve daquela maneira. Quarto, identificar a quem são os destinatários. Ou seja, existem textos que têm destinatários específicos. Por exemplo, onde colocar a planta do teu pé será teu. Para quem esse texto foi escrito? Esse texto foi escrito inspirado por Deus, através da fala de Moisés, dirigido ao povo de Israel. E em que momento? No momento da conquista de Canaã, a terra que havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó, que daria a sua descendência genealógica. Nós somos descendentes de Abraão por fé, mas Abraão tem uma descendência genealógica. Quem são? Os israelitas. Eu não sou descendente genealógico de Abraão. Você provavelmente não, a não ser que um judeu esteja vendo essa aula, tá certo? Mas quem são os descendentes genealógicos de Abraão? Judeus. E em que contexto isso foi falado para eles? As portas de Canaã. No momento em que iam entrar na terra, tomar posse da terra que havia sido prometida a eles. Então esse texto está vinculado a esse contexto e a estas pessoas. Tá certo? Deslocar ele desse contexto é manipulá-lo. É tirar ele do seu contexto e logo causar um erro de interpretação. Causar um erro de aplicação. Quando você pega esse texto e você quer manipular pessoas da igreja a estarem vinculadas a esse texto e assim tomarem esta ou aquela atitude, você está descontextualizando aquela palavra. Você está atentando contra o seu significado. Tá certo? Então o que acontece? Muitas pessoas, se deixando levar por essas interpretações abertas, livres, fora do descontextualizadas, acabam entrando aí em campanhas, em coisas absurdas, coisas esdrúxulas, que na verdade não vão conduzir a nada. Onde colocar a planta do teu pé é teu. Aí tem muita gente que vai lá e põe o pé no carro de outra pessoa, falando vai ser meu. Ou põe o pé na parede da casa de outra pessoa, dizendo vai ser minha. Será que esse texto está falando isso? Obviamente que não. Esses textos estavam falando especificamente sobre a posse de Israel sobre Canaã, sobre a terra de Canaã, tá certo? A terra que havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Então temos que entender os seus destinatários. Quando entendemos os seus destinatários, entendemos por que Paulo manda as mulheres que usem véu. Quem eram os seus destinatários? Seus destinatários é a igreja de Coríntios. E qual era o contexto cultural deles? A mulher honrada tinha que usar véu. Será que a mulher, para ser honrada aqui no Brasil, tem que pôr um véu na cabeça? Um pano na cabeça? Não, por quê? Porque a nossa cultura não tem esses códigos de conduta. Então, logo, para nós, isso é inútil. Isso não traz o significado, não chega ao objetivo, que é mostrar que as mulheres que servem a Deus são mulheres honradas. Como é que as mulheres dessa nossa sociedade mostram isso? Uma atitude, uma vestimenta adequada, mas não o uso de véu. Não é da nossa cultura. Logo, temos que lembrar sempre de uma coisa: o primeiro destinatário é o destinatário do autor. O autor tem um destinatário específico, a não ser que ele, já a priori, escreva para destinatários em aberto. Como, por exemplo, Tiago escreveu aos irmãos da dispersão. Quem eram esses irmãos? Diversos, vários. Né? Paulo escreveu à igreja de Corinto. Seu destinatário primeiro é Coríntios. Agora, obviamente, quem inspirou Paulo a escrever foi o Espírito Santo.
Então o Espírito Santo, na sua sabedoria, na sua onisciência, ele sabe, essa carta primeiro vai atingir os coríntios. Depois ela vai, historicamente, atingir outros irmãos, outros cristãos, que vão vir no futuro, que vão estar em contato com essa carta. Só que aí o que acontece? O Espírito Santo capacita os professores a fazer essa análise, dizer, olha, isso aqui era especificamente para aquele contexto, para aquela sociedade. Nós precisamos guardar o significado, tá certo? Guardar o significado e atribuir o contexto ao seu contexto específico. O contexto específico era o quê? O véu dentro do contexto cultural grego da época. Agora, o significado? Qual é o significado? Ser pessoas honradas, ser pessoas honestas, ser pessoas que têm um padrão moral. Então, esse significado, sim, ele é transmissível. O significado transmite-se a todas as sociedades. Sejam pessoas honradas, pessoas honestas, pessoas que com uma boa conduta. Tá certo? Agora, o uso do véu é uma coisa específica à cultura grega. Quinto passo: identificar que gênero literário o texto pertence. Então, o texto bíblico tem diversos gêneros literários. Ele tem poesia, ele tem lei, ele tem provérbios, tem salmos, tem cânticos. Logo, o gênero literário vai dizer qual o objetivo da construção daquele texto. Provérbios são conselhos. Um conselho é diferente de uma lei. Uma lei, ela vincula a sua atitude à sua ordenança. A lei ordena, não terás outro Deus diante de mim. Acabou. É uma lei. Um provérbio dá um conselho. Então o que acontece? O conselho daquele provérbio: filho, atenta aos conselhos do teu pai. Se você seguir esses conselhos, você vai ser feliz. Mas não necessariamente está dizendo que você é obrigado a seguir aqueles conselhos daquela maneira. Então o que acontece? O conselho é livre. Se você praticar, você vai ser abençoado. Se você não praticar, é problema seu. Mas uma lei é diferente. Uma lei, ela vincula a sua ação àquela ordenança. Então ela ordenou: não terás outro Deus diante de mim. E aí, entrando novamente nesse contexto, vemos o admitir o sétimo dia na questão do sábado. Veja que Deus fez do sábado um mandamento perpétuo. Para quem? Para Israel. Nós somos Israel fisicamente? Não, somos Israel espiritualmente, mas não fisicamente, não genealogicamente. Então o pacto que Deus fez com Israel foi com Israel, mas nós somos israelitas como? Através de Cristo. Nós somos da descendência de Cristo. Cristo nos inseriu na família de Deus. Então nós somos inseridos, enxertados na videira original através de Cristo. E Cristo disse: eu sou o Senhor do sábado. Quem está em mim guarda o sábado. Então nós estamos em Cristo, guardamos o sábado em Cristo. Tá certo? Quinto passo: identificar o gênero literário que pertence. Sexto passo: analisar as motivações do autor na produção do texto. Então as motivações do autor é aquela velha história que estamos estudando ao longo de toda essa matéria. Qual a intenção do autor? Qual a intenção do autor? Temos que analisar o contexto em que ele estava inserido, os problemas que ele estava discutindo, para então entendermos qual é a sua intenção. Estudar o personagem, para entendermos qual é a sua intenção. Quando através da análise exegética, análise das palavras, quando através da análise histórico-cultural, que já vemos o contexto no qual estava inserido, e quando estudamos o seu destinatário e sabemos para quem foi escrito, conseguimos nos aproximar da intenção do autor. Descoberta a intenção do autor, vemos o propósito do texto. Descoberto o propósito do texto, a possível aplicação contextual. Contextualizar aquele texto, daquela época, daquela sociedade, para a nossa época, para a nossa sociedade. Só através desses movimentos é que você consegue chegar a uma aplicação correta do texto no contexto atual. Sétimo, descobrir a época histórica em que o texto foi escrito. Muito importante, porque as épocas históricas diferentes dão motivações diferentes àquilo que está presente no texto. Uma coisa foi o texto escrito por Jeremias em Lamentações. Outra coisa foi o texto escrito por Salomão em Cantares. São textos diferentes, de contextos diferentes, de autores diferentes e também contextos históricos diferentes. Tá certo? Então, um contexto histórico dá um quadro geral. Você não pode focalizar somente numa imagem para entendê-la. Você tem que ver o quadro geral. E o quadro geral é o contexto histórico. Sétimo passo, temos aí o oitavo passo: analisar as variantes textuais em colchetes. Aí ele traz um exemplo muito interessante, que é aquele de João. O oitavo passo, ele traz, por exemplo, o versículo de Apocalipse 22:14, que é um texto que você pode ver na sua Bíblia, está em colchete. Por quê? Não aparece em todas as versões da Bíblia.
E o agravante, esse texto empregado em Apocalipse 22:14 não aparece no texto original grego, só aparece na Vulgata. Então é um texto que você tem que deixar em ressalva. Ele é importante estar na Bíblia, mas tem que ser estudado com ressalvas, tá certo? E o texto de João 5, 7 e 8 também é um texto que não aparece em todas